Pessoal, antes da gente falar de vaca, antes da gente falar de boi, vou falar de dinheiro, né? Então, Lucas, os dois Lucas, na verdade, né? Eu quero uma comissão, né, do primeiro projeto que aconteceu, porque eu que fiz a ligação entre os dois. Então, vamos falar de dinheiro. Outro ponto, pessoal, que eu queria falar com vocês é o seguinte: eu fico muito feliz em ver a quantidade de técnicos que tem aqui hoje, né? Eu, como técnico, ter na plateia uma porcentagem tão grande assim, né, de colegas, do pessoal que leva o agro para frente, que trabalha de verdade no campo, eu fico lisonjeado com isso, né? Posso citar o Tarcísio, que está ali, o Maurício, né, o próprio Fábio aqui, né, e o Rodrigo, que é contemporâneo meu também de Wesley. Então, assim, e dizer para vocês que aqui na Bahia tem bons técnicos, né? A gente tem muita gente dá assistência realmente e que produz realmente, faz o produtor produzir. Então, assim, muito cuidado com o conteúdo de internet. Se for procurar ajuda técnica, não precisa ir longe. Tá? Aqui na Bahia, na UESP, o pessoal da agronomia, o pessoal da zootecnia de Itapetinga está presente e vem desenvolvendo um grande trabalho. Tá bom? Vamos falar de boi agora, então. Tá? Eu vou falar um pouco sobre diagnóstico, né, dentro da propriedade rural. O que eu tenho que avaliar dentro de uma propriedade para poder fazer uma indicação de produto, né? O que tem que ser visto, o que tem que ser olhado, o que tem que ser melhorado para que aquele produto faça efeito realmente. Porque assim, há quem dá ração para boi e há quem faz suplementação, que são duas coisas muito distintas. Tá bom? Antes de entrar no tema em si, eu queria falar um pouco da nossa empresa. Eu sou da casa aqui, como vocês sabem, e hoje a gente é uma empresa que tem lojas, né, duas lojas, uma anexa aqui à fábrica, e a própria fábrica, que é de onde a gente tira nossos produtos. Né? A gente tem cerca de 9 mil clientes hoje, entre atacado e varejo. Eu vou pedir uma atenção para os clientes de varejo. Eu sei que aqui tem muito pecuarista, tem o pessoal de carga, né? Mas tem o pessoal do varejo também, o pessoal de aves, o pessoal de suínos, área de 1 saco, 2 sacos por dia, e que dá volume para a gente e que a gente atende, né, com a mesma satisfação, tá bom? Então, desses 9 mil, a maior parcela com certeza é varejo, né? A gente atua na região norte de Minas, atuamos numa boa parte da Bahia, sudoeste da Bahia e sul, extremo sul da Bahia, eu chamo mais atenção, é onde a gente está mais presente aqui, tá bom? E algumas vendas, né, pontuais também para a região do Espírito Santo. A gente está no movimento agora de expansão, tanto expansão fabril quanto expansão também de vendas, né, captando representantes, soltando esse pessoal no campo para poder melhorar nosso marketing, melhorar nossas vendas. A gente tem um corpo técnico também, né, constituído por zootecnista, por agrônomo, por veterinários. A gente aposta muito na técnica. Trabalhar com boi não é uma coisa simples, né, e precisa ter profissionais à frente para poder fazer o melhor trabalho. Então, a gente aposta muito no nosso corpo técnico, tá bom? Tanto para vendas quanto realmente para assistência. Dentro do mercado agropecuário hoje, dificilmente vocês vão encontrar a venda que não seja técnica. Para eu vender um herbicida, eu preciso de técnica. Para eu vender uma ração, eu preciso de técnica. Para mim vender serviço, eu preciso de técnica. Então, fica também esse ponto, tá bom? O que nós produzimos hoje aqui? Que tipo de material que a gente produz e vende? A gente é uma empresa de nutrição animal. A gente trabalha com todas as rações básicas para animais de produção, desde aves, suínos, equinos. Somos mais fortes nos bovinos, né, o que dá mais volume aqui, é o que dá mais volume também em qualquer empresa de nutrição, tá bom? E assim, hoje, há algum tempo atrás, eu ainda tinha uma resistência em falar que o nosso produto era o melhor da região, mas hoje, por estar dentro disso, né, por fazer parte de pensar esse produto, desenvolver e colocar no campo, eu não tenho dúvida sobre isso. Isso não é conversa de vendedor. Sabe por quê? Porque a biologia não mente, né? A galinha não vai colocar mais ovo
porque a vendedora é gente boa, né? Ou porque o Lucas foi lá e ela gostou dele. A vaca não vai produzir mais leite porque a gente tem uma estrutura bonita no centro ou porque a gente tem uma fábrica bonita, né? Então, assim, a biologia não mente. O desempenho é o nosso principal marketing e é o que a gente é o que a gente tem visto hoje no campo, né? O desempenho tanto de aves de quintal, né? Os feedbacks que a gente tem, o que a gente tem visto também, bovino de corte, bovino de leite. Então, isso é muito importante para nós. Tá? A gente pode estar atrás em alguns outros fatores que a gente vem desenvolvendo também dentro da empresa. Mas quando se fala de produto, não há nenhum produto melhor do que o do Sertão Forte. Falando um pouco da missão da empresa, a gente tenta, né, ter produtos, né, de alta qualidade. Qualidade vai ser um ponto que vocês vão mais escutar aqui, porque eu acho que a gente tem certeza disso e tem que fixar isso realmente, né, do que está acontecendo. Agilidade, né, que eu já ouvi de clientes, né, que trabalham com produtos não tão bons, né, e eu não estou falando de Sertão Forte não, mas que o cara entrega todo dia, né, a logística é muito boa. Então, não é só produto, é uma série de fatores dentro da empresa que faz você fixar o cliente. Então, a gente tem isso também, agilidade de entrega, né? Então é um ponto forte também daqui. E satisfação do cliente, né? Eu acho que se a gente não tivesse cliente satisfeito, não tinha tanta gente aqui hoje, né? Nossa visão, né? Ser referência e conquistar reconhecimento como empresa que preza pela excelência do produto, né? E satisfação do cliente. E nossos valores são força, profissionalismo, respeito e compromisso, confiança, honestidade, né? Quando a gente trabalha com ração, com farelado, é difícil você identificar visualmente o que tem ali dentro, né? Então, a gente sabe que nem tudo que está no nível de garantia é o que todo mundo entrega, né? Então, a nossa honestidade vem disso aí, né? Então, quem quiser fazer análise, quem quiser testar o produto, fique à vontade. O que a gente coloca na etiqueta, na sacaria, tá no nosso produto também, tá bom? E a questão também da atitude. Eu acho que esse próprio evento aqui hoje mostra a nossa atitude. É uma coisa diferente, é uma coisa que os concorrentes não fazem, e é uma coisa que vai ser corriqueira. E para fazer isso aqui, para juntar 100 pessoas no sábado à tarde, precisa de muita atitude, tá bom? Para a gente fazer um produto de qualidade, a gente precisa também de fornecedores que nos tragam ingredientes de qualidade, né? Então a gente trabalha hoje, né, com a Brel, que é a Trau Nutrition, hoje a maior empresa de nutrição do mundo. A gente trabalha com a Cargill, né, que é as maiores empresas do mundo, também dentro do ramo, principalmente com a soja. Tecnobeef, né, na figura do Wagner ali, eu até agradeço pela parceria, que é a nossa fornecedora de premix, né, que é toda a composição mineral e aditivos que vai nas nossas suplementos e rações de corte, tá bom? M. Dias Branco, Ecofós, e assim, uma coisa que a gente preza aqui também é o seguinte, nós não trabalhamos com produtos alternativos, tá? Nossa base de formulação é milho e soja. Eu sei que tem muita gente, né, que gosta de produtos alternativos, gosta de testar, mas no final das contas, qualquer produto que entre substituindo milho e soja é por uma questão financeira, nunca por uma questão de qualidade, tá? Essa é a base da nutrição. Então a gente não foge disso, né? A gente não fica buscando o produto do momento mais barato para ter sempre a fórmula mais barata, de jeito nenhum. A gente tem um padrão, né, de formulação e de produto que a gente tenta manter ao longo do ano. A gente trabalha hoje com a composição mineral dentro das nossas rações e suplementos, ele é exclusivo nosso, né? Isso mostra que a gente tem uma filosofia única de trabalho. A gente não compra um núcleo pronto, né, que é a filosofia da empresa que nos fornece. Não. A gente entende que para a nossa região, para o tipo de gado que a gente tem e a gente quer de produto, a gente tem que personalizar de acordo com a região. Então a gente tem isso personalizado e vem colhendo frutos
né, como eu falei, de acordo com o que chega para a gente de desempenho. Então, mostra que a gente tem personalidade, que a gente trabalha diferente do que os outros concorrentes trabalham. Tá bom? Vamos falar de mecânica agora? Brincadeira. Pessoal, aquele carro da esquerda ali, alguém consegue identificar o pessoal que é fã aí, que entende um pouco? Aquilo ali foi a primeira Ferrari, né, desenvolvida pela empresa, tá? É a 125S, tá bom? Ela vai de 0 a 100 em 8 segundos, né? Tem 125 cavalos de potência e vai até 210 quilômetros por hora. Isso aí foi da década de 40, 47, tá? Essa segunda aqui, pessoal, também é uma Ferrari. É a 488 GTB, tá? Essa é a Ferrari mais atual. Aonde eu quero chegar com isso? Que as coisas evoluem, né? Que a engenharia, né, e a demanda do cliente faz com que as coisas evoluam, né? Se o cliente não tivesse demandado de algo mais tecnológico, a Ferrari não tinha se movido para poder desenvolver um carro desse, né, que atendesse o que o cliente quer. Então, quanto mais tecnológico o carro, quanto mais tecnológico qualquer equipamento, demanda de mais atenção de quem está pilotando nesse caso, né? Demanda uma técnica maior. Quando a gente vem para o bovino, é a mesma coisa. Tá? Esse animal aqui, da esquerda, é um Nelore. O animal do meio também é um Nelore. Só que com capacidades produtivas diferentes. Um é um Nelore da década de 50, o outro é um Nelore recente. Então, assim, a capacidade de ganho é diferente, né? E também a atenção que tem que se ter com esse animal também é diferente, tá bom? E a gente sabe que quanto maior a capacidade de ganho do animal, quanto maior essa evolução, né, que o animal teve, a nutrição tem que estar também alinhada com isso. Então, assim, tem um pessoal que começa a construir a casa pelo telhado. Tá? Deixa eu subir aqui, vou encostar aqui. Vocês já viram aquele cara? Fui em Sete Lagoas lá em Minas, comprei 300 vacas, 300 novilhas, FIV, trouxe aqui para o sertão da Bahia e não produziu, né? E aí sai falando que para ele não deu certo, né? Então aquele cara que foi lá na EAO, né? Ou foi em algum outra fazenda que trabalha com genética aqui, comprou um lote de tourinhos, né? Trouxe aqui para a Vitória da Conquista, também não se desenvolveram, né? E ele vai falar também que para ele não deu certo ou que o animal não presta, tá? Esse é o cara que começou a construir pelo telhado da casa dele, né? Então, assim, não foi feita uma base, né, nutricional e ambiental, na verdade, para receber esses animais, né? Lembra que genética e nutrição andam juntas, né? Nunca dissociadas, tá? Se a gente não tiver um ambiente adequado, um ambiente ótimo, tem problema, mas que a gente trabalhe também com animais adaptados para aquela realidade, tá? Eu não estou falando que a gente tem que trabalhar sempre com o melhor. A gente tem que entender que a gente tem que trabalhar com o mais adaptado, tá bom? O que é o diagnóstico? Eu acho que o diagnóstico que todo mundo conhece, a base, é o diagnóstico médico, né? Você chega no consultório, o médico te faz perguntas, tenta tirar de você o máximo de informação possível para fazer uma receita. Quando a gente vai para a fazenda é a mesma coisa. Só que o que muda é o seguinte, a caneta que o médico usa lá no campo vira um cavalo, vira sela. Você, para diagnosticar, tem que conhecer toda a propriedade. Tá? E, na verdade, o técnico, né, quando vai fazer qualquer tipo de diagnóstico, seja de pastagem, seja nutricional,
ele tem que conhecer a fazenda mais do que o próprio dono. E assim, eu gosto muito da parte de escritório, mas eu acho que isso tem que representar 20% do total de atuação de um técnico. Eu acho que o técnico de qualidade, ele tem que conhecer de terra, ele tem que conhecer de bicho e ele tem que saber fazer, tá bom? Então, chegou na propriedade, vamos rodar a propriedade, eu vou fazer algumas simulações aqui, do que deve ser visto, do que deve ser observado, para fazer um diagnóstico de qualidade, né? E fazer o posicionamento também do produto baseado nesses dados que a gente trouxe de campo, tá? Para quem não quer rodar, para quem não quer conhecer a fazenda, o diagnóstico mais simples chegou na fazenda, olha para o cachorro e olha para o bebedouro. Se o bebedouro estiver sujo e o cachorro estiver magro, nada mais está funcionando ali dentro, tá? Então, é rápido e fácil de se observar. Brincadeiras à parte, há alguns pontos dentro da fazenda que a gente tem que observar, que é o seguinte: fatores ligados ao solo, fatores ligados à planta, né, a estrutura da fazenda, né, de modo geral, de benfeitorias, né, principalmente de custos. A gente também tem que saber sobre logística dentro da fazenda, a capacidade, né, que a fazenda tem de levar esse suplemento no gosto para o animal. E também a questão de mão de obra, tá? Que, a depender do produto, acaba limitando essa suplementação. Agora imagine vocês quantos tipos de solo a gente tem, quantos tipos de forragem a gente tem, época do ano, quantas estruturas de coxo diferentes que a gente tem nas fazendas, né? Imagine quantos cenários podem ser criados com esses pontos que eu estou falando para vocês aqui. Então é uma infinidade. Então, tratar uma fazenda igual a outra, ou tentar fazer um tipo de suplementação baseado em outra fazenda, sempre será furada. Viu? A gente faz esse diagnóstico individual e todo tipo de suplementação tem que ser baseado no que foi visto lá. Fazendas uma do lado da outra, na mesma região, podem ser completamente diferentes em todos os pontos que vocês podem observar aqui. Todo mundo aqui, né, o pessoal que trabalha em fazenda, já ouviu alguém falando de estimativa de ganho. O meu produto você ganha tantas arrobas, né, por mês, ou tem um GMD de tantas gramas, tantos quilos dia. Isso é muito perigoso, você fazer uma estimativa de ganho antes de entender tudo que eu falei aqui antes em relação ao diagnóstico, tá? No máximo, esse cara é um vendedor que vai te entregar uma única vez o que ele está vendendo, na verdade, né? Para a ciência, o que a gente tem hoje de dados, já é muito difícil fazer essa predição de ganho, quanto mais uma única pessoa representando uma única empresa e fazer isso de longe, ainda sem conhecer a realidade da fazenda, tá bom? O que pode acontecer também, pessoal, na fazenda é o seguinte: você pode ter um produto mais ou menos, mas que ele foi bem posicionado e deu resultado. E você também pode comprar um produto muito bom, produto caro, e posicionar ele de forma errada. Então, assim, não foi efeito do produto, né? Foi efeito realmente de posicionamento. Fábio até citou isso aqui mais cedo, pessoal. Quando a gente vai avaliar, principalmente solo, a gente tem que entender que o solo por si só não diz nada, né? Há uma inter-relação entre solo, né, fertilidade do solo, entre minerais presentes na planta e entre o mineral consumido pelo animal, visto que esses dois anteriores que eu citei estão relacionados. Quanto melhor o solo, quanto mais disponível está os nutrientes naquele solo, mais disponível também e haverá uma maior concentração desses nutrientes na planta. Logo, o consumo também de nutrientes será maior, na verdade. Tá?
Ah, tem uma pergunta agora, né, só para a gente tentar interagir um pouco mais. Qual é o solo mais fértil? O solo da Caatinga ou o solo do Cerrado, onde a gente produz soja, produz milho? E por quê? Bora, doutor Kleber. Então, pessoal, a gente tem que entender o seguinte: quanto mais chuvosa a região, maior, menor, na verdade, pior é o solo, né? Quimicamente o solo é pior, tá? Aí você fala assim, não, mas é no Cerrado que se planta milho e soja, mas isso aí é por uma capacidade de mecanizar o solo, porque correção química do solo é feito facilmente por adubo, mas mecanizar um solo, tirar pedra de solo, é muito difícil, tá? E o solo da Caatinga, por ser um solo exposto a pouca chuva, você tem pouca lavagem desses nutrientes, dessas bases, então ele acaba se tornando um solo muito fértil. O problema é, não tem água, tá? Mas fertilidade, a química do solo na Caatinga é muito maior do que em qualquer outra parte do Brasil. Tá bom? Outro fator, né, que a gente tem que avaliar também, e talvez seja o mais importante, são os fatores ligados ao pasto, né, que é espécie forrageira. A gente sabe que há uma diferença de composição bromatológica, né, entre espécies. Eu não posso comparar um mombaça com braquiária, por exemplo. Pasto de seco, pasto de água, pasto de transição, né, que a gente sempre se habituou a falar de seca e águas. E a gente esquece desse momento que acontece 2 vezes no ano. Toda a suplementação tem que ser ajustada nesse momento também, para que tenha eficiência. Então, a gente tem até produtos, né, ligados com esse período. Tá? Oferta de forragem também a gente tem que avaliar. Mais na frente eu vou fazer algumas simulações e eu vou falar de oferta de forragem. O que é isso? Né? A oferta de forragem é dada em porcentagem. 4%, 8%, 12%. O que significa, por exemplo, uma oferta de forragem de 12%? Quer dizer que eu tenho ali disponível para o animal 12 quilos, né, de forragem para cada 100 quilos de peso vivo dele. Tá? Qual é um dos principais trabalhos do Fábio, por exemplo? É elevar, né, desculpa, pessoal. Elevar essa quantidade de massa disponível quando você trabalha com pastejo intermitente, por exemplo, ou pastejo rotacionado. Quando eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado no posicionamento de produto, né, que tem que realmente avaliar a fazenda, é justamente isso aqui. Né? O cara te liga, fala de onde é, qual é a região, e assim, o produtor nunca vai falar, né, o que está acontecendo lá, né, qual é a realidade da fazenda. Então, o produto que eu posicionar nessa fazenda aqui, né, tudo que eu fizer com base de forragem vai dar certo. Local. E tudo que eu fizer daquele outro lado ali, nada vai dar certo. Então não é localidade que diz que tipo de produto que eu vou utilizar, e sim uma avaliação individual. Tá bom? Outros fatores também que a gente tem que olhar dentro da fazenda, né, agora ligados ao animal. A gente já falou ligados ao solo, ligados à planta e agora ligados ao animal. Sexo, qual é o sexo desse animal? Sabe-se, por exemplo, que o desempenho de machos é maior que o desempenho de fêmeas, né, que ele é mais exigente. O peso, né, sabe-se que o consumo de matéria seca do animal está extremamente relacionada com a massa corporal dele, né, com o peso. Os mais pesados tendem a consumir mais. Se é uma vaca, se essa vaca está lactante, se essa vaca está gestante, vou citar os dois, né, que obrigatoriamente, depois de 60 dias de período de serviço, ela tem que estar os dois, ela tem que dar leite
e tem que estar com o bezerro na barriga também. Então isso interfere muito na hora do posicionamento do produto, tá bom? Se é um animal de cria, se é um animal de recria, se é também um animal de engorda. Só para dar um exemplo, bem básico de como funciona a indicação de um mineral. Eu acredito que todos vocês já são familiarizados com isso aqui, tá? Com FOS 40, FOS 60, 90, FOS 100, né? Eu queria entender de vocês se vocês sabem o porquê dessa numeração, né? E qual é a indicação disso aí, né? Quando a gente tem... Vocês lembram, na época da escola, a professora fazia aquele quadro e dizia assim: ligue a primeira coluna de acordo com a segunda. E você vinha fazendo aquelas marcações. A gente vai fazer isso aqui agora. A gente tem 4 categorias básicas, né, na bovinocultura: cria, recria, engorda e vacas lactantes, né? E a gente tem 4 suplementos básicos também: 40 de fósforo, 60 de fósforo, 90 ou 80, né, uma reprodução, e o 100. Tá? Dentro das categorias, né, qual você acha que é a mais exigente em mineral? Cria, recria, engorda ou vaca lactante? E por quê? Bora, doutor. Por quê? E qual seria a diferença de exigência quando eu comparo as duas fêmeas, né? A de corte e a de leite, em relação à exigência? Eu perguntei para ele qual seria a categoria mais exigente quando a gente fala de cria, recria, engorda e vaca lactante. A lactante. E por quê? Por causa da cria. Isso, termo. Qual seria a segunda categoria mais exigente? De reprodução? Você fala a de corte, ou baixa de corte. E a terceira? Agora, se você não responder, ninguém mais vai responder aqui. Está tudo em suas mãos agora. Faça isso não. Tem Anderson ali para me ajudar também. E aí, Anderson? Antes de se esconder, tá vendo? Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de exigência, a gente tem que imaginar a formação de tecidos, né? Se a gente for comparar, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, um animal que engorda, ele já cessou o crescimento ósseo, ele já cessou o crescimento muscular, né? E ele só precisa acumular gordura na carcaça. E se a gente for ver o que tem na nessa gordura de composição de mineral, é baixíssima, né? Então, assim, a exigência mineral dele é baixa também, né? E por isso que a gente trabalha com concentração de fósforo menor, que seria um fósforo 40, né? Um 40 de fósforo, em qualquer nome comercial que tem. Quando a gente vai para o animal de recria, ele ainda está em desenvolvimento ósseo, né? Ele ainda tem desenvolvimento muscular acontecendo e aceleradamente, né? E por isso ele é um pouco mais exigente, por isso que a gente trabalha com 60. Quando a gente vai para a vaca, quando a gente vai para a reprodução, né, esse animal ele precisa de uma quantidade, né, para se manter. Ele está gestante, então ele tem um feto para formar, e esse feto também traz uma demanda de nutrientes, tá? E ele também, na maioria das vezes, está lactante. Então, assim, tem a produção de leite também, e aumenta essa demanda por nutrientes, né? Então, por isso que a gente trabalha com 90, e por isso ele é mais exigente. Quando a gente compara uma vaca de corte com uma vaca de leite, a principal diferença é produção. Então, por isso que a gente trabalha com um 100 na vaca de leite, tá? Então, assim, casamos categoria com produto, tá? Isso aqui mas foi só para dar um exemplo de como a categoria interfere no posicionamento de um produto, tá? Outros fatores também que impedem ou ajudam na suplementação
dentro da fazenda seria fatores ligados à mão de obra. Tá? Talvez o gargalo hoje, o principal gargalo dentro da produção animal, dentro da fazenda. Né? Então, assim, a gente tem suplementos, a frequência de trato é diferente. Tem suplementos que a gente fornece diariamente, tem suplementos que a gente fornece a cada 2, né, ou 3 dias. E a gente tem que entender como está a mão de obra, como está a disponibilidade dessa mão de obra, por exemplo, para estar posicionando um produto de fornecimento diário, no caso, proteico energético. Se eu não tenho essa capacidade, então já me limitou. Eu não posso trabalhar com esse tipo de produto dentro da fazenda, entendeu? Se eu tenho essa dificuldade de mão de obra, se eu só tenho um funcionário que vai lá a cada 2 a 3 dias, então ou eu trabalho com proteinado ou eu trabalho com mineral linha branca. Por mais que meu objetivo seja um ganho de peso acelerado, ele está limitado por conta de uma questão de mão de obra, tá bom? Então, é um ponto que poucas pessoas falam, mas limita demais a suplementação, tá bom? Volume também do produto, tá? Então, assim, se a gente for fazer uma continha básica aqui de tratar 500 animais por dia com ração, cada um comendo 5 quilos por dia, isso dá um volume muito grande. Se eu tenho um funcionário para fazer isso, e ele começou o trato do primeiro piquete ali, do primeiro lote, às 9 horas da manhã, 5 horas da tarde ele vai estar terminando o outro. Aí a gente sabe, a gente precisa de uma frequência de horário, né? Geralmente está próximo ali às 10 horas da manhã, né? Tem que ver essa questão também, né, de maquinário, mas aí é uma questão para a gente trabalha mais com 1.000 animais, 2.000 animais. A gente tem que lançar a mão desse artifício para poder fazer uma suplementação de qualidade e seguir, né, um horário padrão. Uma coisa, se eu não me engano, foi o Lucas Costa que falou também, quando a gente avalia muito o trabalhador, né? Mas o trabalhador também avalia muito o patrão, né? E como é que está a condição de trabalho desse cara todos os dias, né? E às vezes a gente fica falando que está difícil, né, encontrar pessoa no campo, pessoa para trabalhar, mas às vezes também ele não tem uma condição mínima para poder desenvolver o trabalho dele, né? Não tem muito a ver com suplementação, mas foi só um adendo aqui também, para a gente ficar atento. Quando a gente fala, pessoal, de melhorar, né, eficiência na logística dentro da fazenda, um ponto, né, bem utilizado seria concentrar trabalho, né? Então, trazer, né, fazer esse trabalho que a gente faria diariamente, fazer semanalmente, né? O que a gente chama de bomba, né, próximo ao coxo ali, ou uma caixa d'água próximo ao coxo, você consegue trazer uma vez por semana e fazer diariamente esse trato. É mais fácil do que você estar trabalhando e movimentando esse material todos os dias, né? Questão de estrutura também, né? Armazenamento, como é que está a estrutura de armazenamento dentro da fazenda, ração principalmente que contém ureia, né, que ela é muito higroscópica, mineral, né? Como é que está isso aí, como é que está a umidade do lugar, como é que está o contato, né, desse material com o chão, com parede, tá? Isso pode limitar bastante também. Ração de bezerro é um ponto que a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente em relação à umidade, tá? Porque pegou umidade, deu fungo, diarreia no outro dia, tá? E às vezes a gente acaba colocando a culpa na diarreia no produto, mas não na conservação e não no cuidado que a gente não teve com ele dentro da fazenda. Então, essa questão de estrutura também é muito importante. Localização de coxo, tá? Se esse coxo é coberto, se esse coxo não é coberto, isso já me limita a posicionar um produto com ureia, por exemplo, por conta de intoxicação. A gente vai falar mais um pouco na frente, mas como é que a gente consegue controlar esse problema, por exemplo? Com tipos de suplementos que tenham consumo instantâneo, né? Então você encontra, né, no dia ali, meia hora de estiagem e você consegue fazer esse fornecimento. Agora, trabalhar
com produtos que tenham uma frequência de coxo maior, né? Um produto que seja consumido ao longo do dia. Isso é muito difícil quando você não tem um coxo coberto. Tá? E não só por mas também é uma perca muito grande nesse produto, seja por umidade, seja ali pelo carreamento, né, desse material dentro do coxo. Tem alguns trabalhos, pessoal, principalmente confinamento, em suplementação a pasto eu nunca vi, mas que diz que lama no confinamento diminui em torno de 10% o consumo de matéria seca do animal e, consequentemente, também 10% o seu desempenho. Então, assim, escolher um local na fazenda que tenha menos problemas, né, de acúmulo de água e, consequentemente, de formação de lama também é muito importante. O tipo de coxo seria só isso mesmo. Tá? Uma coisa também a se observar é que limita também a questão da suplementação. Linha de coxo. Tá? Suplemento mineral, a gente precisa de no mínimo 5 centímetros de cabeça. Quando a gente passa, né, para o proteinado, e tem um consumo um pouco maior também, a gente aumenta, né, proporcionalmente esse tamanho de linha de coxo, né, para 10 centímetros de cabeça dia. Quando a gente vai para um proteico energético, lembra que eu falei que o proteico energético ele é de consumo instantâneo? Então, assim, todos os animais estão no coxo ao mesmo tempo. Por isso que eu preciso de uma linha de coxo maior. Tá? O consumo, tanto do proteinado quanto do mineral linha branca, ele ao longo do dia, como a gente tinha falado, ele é mais espaçado. Então, dificilmente você vai ter todos os animais no coxo ao mesmo tempo. Então, vai um animal, sai esse animal, entra outro. Então, por isso você não precisa de uma linha de coxo tão grande. Tá bom? Quando a gente vai para a ração, aí a gente vai para 40 centímetros cabeça dia. Então, assim, se eu tiver uma linha de coxo de 5 centímetros por cabeça, eu nunca vou poder trabalhar com um suplemento de maior consumo. Eu vou ter problema. Se eu tiver uma linha de coxo muito pequena, e mesmo que eu coloque uma quantidade pequena de material de ureia ali na adaptação, eu vou ter problema de intoxicação. Os animais dominantes vão chegar na frente, né? Esses animais vão consumir mais e a probabilidade de intoxicação também é maior. Tá? Então, a linha de coxo tem a ver com o consumo, mas tem a ver também com o problema de intoxicação. Viu? Tem uma continha básica também para a gente avaliar o tamanho de coxo, que é o seguinte: você solta o lote ali no piquete, se todos caberem no coxo, é porque a linha está bom. Então, é básico, mas ninguém presta atenção nesse tipo de coisa. Né? Vamos lá. Talvez esse seja o ponto que eu vou mais bater aqui, que eu vou mais falar, porque eu acho que é o que merece mais atenção e eu acho que é o que a gente, produtor, dá menos atenção, que é a qualidade de água. Né? Tem uma relação, pessoal, entre consumo de matéria seca. Quando eu falo de consumo de matéria seca, eu estou falando tudo aquilo que o animal come no dia, né? Tanto advindo do pasto, quanto advindo da suplementação ou da ração. Tá? Então, assim, quanto maior o consumo de água, maior o consumo de matéria seca. E, consequentemente, maior o desempenho. E o contrário também é a mesma coisa. Quanto maior o consumo de matéria seca que eu tenho no pasto, maior tem que ser o consumo de água. Então, eles são interdependentes. Se eu tiver um problema na boia, quebrou ou faltou água naquele piquete, naquele dia, consequentemente, o consumo do animal também vai cair por conta disso. Tá? Então, assim, o ideal é que eu tenha as duas formas, tanto do consumo de água quanto do consumo de suplemento, seja máxima. Tá? Local, onde é que eu coloco esse coxo na fazenda? Né? Muita gente tem essa discussão até hoje. Se eu trabalho com esse material no sol
o seu trabalho na sombra? Ora, doutor, você que está me ajudando aí. Onde é que fica? O sol. Justamente ele tem um lugar para se abrigar, tem uma sombra para ele. Aí ele tiver outra sombra na fazenda, vai ter outra também. Eu acredito que no sol, para aumentar o consumo de água, já que a água dá tanto ganho quanto também uma parte que recebe o ganho da água também. Na verdade, assim, posto de água tem que ser no sol. Estou falando para bovino, né? Por conta de alguns fatores. A temperatura ruminal do animal, a temperatura rumen, né, dos estômagos desse animal, fica em torno de 39 graus. Né? E o ideal é que ele consuma, ele vai ter uma preferência de consumir água naquela temperatura. Tá? Por uma questão até mesmo de gasto energético. E assim, não sei se vocês já viram, eu já vi isso algumas vezes. Posto na sombra, o animal deixa de beber água por conta da frieza daquela água para beber em poça. Então assim, ele tem uma preferência. Além disso, o sol naturalmente é um sanitizante. Então assim, ajuda a controlar o micro-organismo também. Então, posto de água sempre no sol. Tá? O bovino vai ter essa preferência e você também vai maximizar o consumo de água desse animal durante o dia. Esse aqui, pessoal, foi um experimento, né, feito por um Villiers, né, que ele testou 3 fontes de água, tá bom? Água diretamente de poço, né? Água captada de açude e levada para bebedouro. E o terceiro foi a água direto do açude. Então ele tinha essas 3 fontes de avaliação e avaliou o desempenho dessas novilhas. O que deu para perceber? Água captada do poço e levada para bebedouro, ele teve um desempenho de 790 gramas dia por animal, né? Quando ele testou, né, água captada de açude e levada para coxo, ele teve 660 gramas de desempenho. E água bebida diretamente do açude, 640 gramas. Muito por conta disso, né? Não é a água que vai causar esse efeito, mas a falta de consumo dela vai interferir no consumo de matéria seca, que consequentemente vai atrapalhar o desempenho desse animal. Entendeu? Então assim, não é por beber menos, é uma consequência dele beber menos ligada a consumo. Tá bom? Luizão, pega a calculadora aí para mim, celular. Vamos fazer aquela continha que a gente fez no treinamento lá. Só para vocês terem uma ideia do impacto econômico do que é 150 gramas de desempenho a menos no dia de um animal. Tá? 790 menos 640, 150 gramas de diferença. Confere? Vamos supor que naquele piquete ali, naquele lote, a gente tenha 500 animais. Tá? Se eu pegar 150 gramas vezes 500, dá quanto aí, Luizão? Isso, pessoal, é uma diferença de peso por lote de 75 quilos dia. Vamos extrapolar isso aí para o período de terminação, que é 90 dias. 75 vezes 90, Luiz. 6.750 quilos em 90 dias de diferença entre o lote que bebeu de água direto do açude e o que veio do poço. Divide isso aí por 30 para a gente saber quantas arrobas dá. 225 arrobas. Quanto é que está o preço da arroba hoje? Faz essa multiplicação aí. Como é que é? Vamos colocar isso aí em dinheiro? Exatamente. Então assim, vamos colocar, arredondar para R$500, Fábio, perdido por dia? R$1.250 perdido por dia num lote de 500 animais. Se a gente for extrapolar isso aí para fazendas maiores, que extrapole também esse valor que o produtor perdeu junto.
Ah, pessoal, eu bato em água porque eu acredito que seja o principal gargalo dentro de uma propriedade rural hoje, tá bom? Então, posto essa simulação aí, eu acredito que quando a gente mostra dinheiro, né, o que o produtor perde, talvez é onde leva a reflexão para uma possível mudança, tá bom? Aqui. Você consegue dar play nesse vídeo para mim, por favor? Isso aqui é um exemplo clássico, né? E não muito distante da gente. A gente que visita algumas propriedades, isso é mais comum do que a gente imagina, tá? O animal ele busca esse acesso à água e por conta da quantidade de matéria orgânica que está ali, ele não bebe, tá? Agora, imagina vocês, né, esse animal tendo restrição à água durante o ciclo de recria e engorda junto. Então, aquela continha que a gente fez para 90 dias ali em 500 animais, né, a gente... Falou pro foi embora. Se você me permitir, por isso que a gente fala, Gabriel, de importância de bebedouro tamanho pequeno. O que tem que ser grande é vazão de água, porque senão vai acontecer isso aí, ó. Tá bom? Só para fazer um feedback positivo. O locutor está mais atento que todos, filho. Aqui não para não. O rádio não para não. Esse vídeo eu ia pegar até de um colega da gente aí que trabalha, o Tom, né, trabalha na área, trabalha muito lá no norte de Minas. Então, pessoal, eu acho que, falando de água, eu acho que deu para demonstrar a importância disso e deu para mostrar o que isso reflete financeiramente no bolso do produtor durante um mês, durante 2, durante todo um período que o animal fica lá. Tá? Então, assim, a gente diagnosticou o que tinha na fazenda, né, de acordo com estrutura, com mão de obra, diagnosticou, né, em relação à pastagem. Então, a gente tem dados na mão agora para poder trabalhar e para poder fazer a indicação de um produto. Tá bom? Fizemos o diagnóstico, trazemos esses dados agora para poder entender o que está limitando ali dentro, né? Tido isso, feito essa análise, a gente indica o produto, tá? Lembrando que tudo que a gente avaliou, que a gente olhou que a gente olhou antes, limita ou não a indicação, tá? Compilamos esses dados, tá? Fizemos a indicação, colocamos o produto na fazenda. Qual é o próximo passo? E esse eu acho que junto da água também é outro gargalo, que é medir a eficiência da utilização daquele suplemento, né? Eu estava vendo um podcast esses dias que dizia o seguinte: 20%, entre 20% e 17% das vendas brasileiras têm balança, que é o instrumento mínimo para a gente medir o desempenho de um animal. Então, assim, tudo acaba ficando empírico, né? Eu acho que engordou, eu acho que deu certo e eu acho que eu ganhei dinheiro. Mas quando surge um questionamento de quanto foi aquilo, o produtor não sabe te trazer. E eu falo isso até para melhorar, quando você tem esse dado na mão, até para você questionar um possível fornecedor, né, do que aquele suplemento está te trazendo de retorno, tá? Porque é uma linha ali muito tênue entre o bom e o mais ou menos. Às vezes você acaba tendo uma percepção errada, utilizando um produto mais ou menos e achando que é bem próximo do bom, né? Porque está só no visual, tá? Não está medido, não está catalogado. Então, assim, pessoal, deixa eu ver se eu falei alguma coisa. Estados obtidos não, tá? Quando suplementar com mineral, então, visto tudo que a gente falou aqui antes, qual é o objetivo do mineral? Quando eu falo mineral, estou falando de mineral linha branca, né? E dentro do conceito de mineral, a gente traz 3 tipos: mineral linha branca, mineral proteico ou proteinado, né, que é mais comum,
e o proteico energético, tá? Que por mais que tenha um consumo mais alto, ele também é um mineral. Quando é que eu indico o mineral linha branca? Quer ajudar aí também de novo, doutor? Sempre, sempre, as pastagens brasileiras, por melhor que elas sejam, mesmo estando em ambiente controlado de adubação e de irrigação, nunca vai fornecer a quantidade de mineral que o animal exige dentro de qualquer uma das suas fases, seja de cria, de recria ou engorda. Então, essencialmente, a gente tem que trabalhar com o mineral linha branca, tá bom? Vou correr aqui, pessoal, para finalizar. Proteinado, quando usar, né? O proteinado está muito ligado à época da seca. Mas não necessariamente ele deve ser e só usado na época da seca. Na época das águas também, ele pode ser uma alternativa, buscando o que a gente chama de ganho adicional. Tá? A gente entende hoje com proteinado 0,1%, ele traz um desempenho entre 100 e 150 gramas a mais do que o mineral linha branca. Então, assim, é a quantidade de ganho adicional que paga o aumento do custo quando se compara os dois. Tá? Então, tanto na época de águas quanto na época de seca. Suplemento proteico energético. Tá? Quando é que a gente utiliza? Outra coisa. Suplemento mineral proteico. Ganhos moderados na água, na época das águas, e minimamente manutenção de peso na seca. E a gente fala assim, mas não ganhou nada na seca? Não perder nada na seca é um ótimo negócio. Imagine você, 6 meses de seca, um animal perdendo 300 gramas por dia, chegou nas águas, o tempo que você vai precisar para recuperar o peso que esse animal estava e ainda colocar peso nele para poder terminar. Né? Então, assim, manutenção de peso na seca é muito bom, né? Principalmente também pelo desembolso que você faz num proteinado desse, tá? Que deve ficar em torno de 60 a 70 centavos cabeça dia, tá bom? Suplemento proteico energético. Aí é quando a gente busca desempenho, né? Talvez seja o produto do momento que a gente tem aqui, é o que mais roda hoje, né? E onde a gente vê mais resultado, principalmente quando se tem forragem disponível, né? Forragem de boa qualidade e em quantidade. Só para finalizar, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Aqui é um simulador que a gente utiliza para poder fazer uma predição de ganho, né? Analisando todo aquele cenário que a gente analisou antes, coxo, solo, planta, etc. Tá? A gente consegue estimar quanto o animal ganha dentro daquela simulação que a gente fez, dentro daquele cenário que a gente criou. Isso aqui é um cenário, pessoal. Vamos supor que isso aqui é uma fazenda, tá? Onde eu tenho tipo de forragem, braquiária decumbens, fertilidade do solo baixa, né? Que é bem comum. Teor de proteína em torno de 3%. Seria na época da seca. Vocês podem observar lá, ó, época da seca, né? Eu tenho uma FDN muito alta, que é a medida de fibra, né? Uma das medidas de fibra do capim, tá? E que tem uma relação inversa com a digestibilidade. Quanto maior a fibra, menor a digestibilidade daquele capim. Então, assim, é o pior dos cenários que você pode imaginar. Disponibilidade de pasto baixíssima, menos de 4%. Então, esse é o pior cenário que a gente pode criar dentro de uma fazenda. Veja que quando ele vai calcular, né, o ganho estimado desse animal, está zerado, né? Na verdade, esse animal está perdendo peso, mas esse software ele não consegue calcular peso negativo. Então, assim, nesse cenário, o animal está perdendo peso. O que eu fiz nesse outro cenário aqui? Eu só mudei o suplemento. É o mesmo cenário, com a mesma situação, e a única coisa que eu mudei foi que eu saí de um mineral linha branca e fui para um proteinado, né? O que dá para observar ali, ó, é que mesmo com um ganho mínimo, esse animal saiu do lugar. Esse animal se desenvolveu e tem um GMD próximo a 100 gramas por dia, tá bom? Isso é só para mostrar para vocês o efeito. Desculpa, pessoal, eu mudei aqui o capim, tá? Não foi o suplemento, não.
coloquei só uma braquiária brisanta, né, com 7% de proteína. Isso é para mostrar para vocês o efeito do capim. Só numa troca de capim, numa mesma época, eu já tenho uma diferença de GMD, que estava negativo para um GMD positivo, tá bom? Mostrei a do capim, agora eu fiz 3 cenários, tá? Modificando o suplemento agora, tá? Seria uma pastagem de braquiária brisanta, né? Fertilidade média, 7% de proteína, FDM 69 e utilizando o mineral linha branca. Veja que o ganho vai ser em torno de 300 gramas por dia. Saí do linha branca, coloquei um proteinado. Se a gente for calcular na média ali, entre as duas estimativas, 500 gramas dia. Então assim, aumentou. Saí do proteinado, fui para o proteico energético, o consumo é maior. Se a gente for fazer uma média ali, vai em torno de 1 quilo por dia. Então assim, se for para vocês saírem daqui com a informação, e a informação seja essa: qualquer alteração que eu tenha de forragem, de solo, de animal, vai ter uma estimativa de ganho também diferente, tá? Qualquer alteração do cenário de tudo que a gente falou aqui vai modificar a expectativa de ganho daquele animal. E mais uma vez, e por isso, muito cuidado com quem chega sem analisar nada, sem perguntar nada, e já fala que o produto fornece tanto de desempenho, etc. Tá? Por último, isso aqui, pessoal, é um outro software que a gente utiliza, que a gente consegue entender a exigência do animal, além de ser uma exigência, né, de proteína e minerais, para ganho de 1 quilo, de um macho de 450 quilos, e aquilo lá é o que a dieta fornece, o capim mais suplemento, tá? E esse aqui é o balanço, né? Tanto negativo, o que essa dieta está atendendo de acordo com a exigência e o que ela não está atendendo, tá? Por exemplo, ali eu tenho proteína a mais, né? Eu tenho, por exemplo, potássio a menos, eu tenho ferro a mais, eu tenho manganês a mais, tá? E isso é um produto de portfólio. Quando isso acontece, para onde eu vou agora? Se eu estou usando um produto de portfólio, naquele cenário não balanceou a exigência de acordo com o que a dieta forneceu. Aí a gente já entra em fórmulas exclusivas, né, que quando acontece isso aí, a gente consegue fazer modificações no suplemento para que a exigência e o fornecido batam da mesma forma. Tá vendo aquela proteína a mais lá no cantinho que está sobrando? Aquilo é dinheiro indo embora. Isso é eficiência financeira da fazenda que está indo embora, tá? Então, cheguei nessa situação, a gente consegue modificar e consegue fazer uma dieta exclusiva para aquela fazenda, para aquela categoria, e o mais eficiente possível, biologicamente e financeiramente. Porque a biologia, ela não mente, mas no final das contas, o que paga tudo aquilo dentro da fazenda é dinheiro, né? Então, duvide do técnico que vai na fazenda de vocês e só indica produto. Peçam relatórios de viabilidade, seja em qualquer área, tá bom? Se não se pagar, é muito fácil a gente entregar o melhor e o mais caro, mas se não tiver viabilidade, há um erro técnico nisso aí. E era isso que eu queria passar para vocês. Desculpa porque eu me delonguei um pouco, mas foi para pegar o tempo foi para pegar o tempo do pessoal que faltou, que me deram 5 minutos, 10 minutos a mais aí. Agradecer vocês, né, pela presença, pela atenção que foi dada aí nesse tempo. E no que vocês precisarem do Sertão Forte, desde produto a assistência técnica, né, a gente está aqui para poder atender. Tá bom? Obrigado, desculpa por ter delongado e valeu, pessoal. Gabriel Chaves, a nossa referência do Sertão Forte. Obrigado, meu irmão. Pela sua a lembrança de Gabriel, que é Gabriel. Calma, cadê ele? Vem aqui, eu vou chamar. Gabriel. Vem aqui, ué. Cadê aí, Gabriel? Vem aqui, Gabriel, aqui, Gabriel. Aí não, aqui. Cadê a marca para nós? Joga a marca no fundo aqui para nós. Isso. Joga aqui para nós fazer essa foto aí.
Gabriel, eu sou tão de casa, eu achei que nem ia ganhar presente. Ué, Poxa, é o de casa que ganha, rapaz. É o eu sei que se pai. você não ganhasse, depois aquela piadinha era certa, né? Gente, mais uma vez, Gabriel, nosso muito obrigado, né? A gente sabe. Em Você nome merece. de toda a equipe. Gabriel, que pra gente aqui é nossa referência máxima em relação à nutrição, que é o cara que protege a empresa, que teve momentos aqui que era Gabriel contra 5, 6 pessoas de outras empresas, outros zootecnistas, mas ele sempre, a característica dele, o caráter, então é o cara que tem isso acentuado nele, que a gente confia. Doutorado, mestrado, o homem tem tudo e mais um pouco. A gente fica muito feliz de ter você na nossa equipe, de você que trouxe essa credibilidade junto ao Sertão Forte e que a gente cresça juntos aí de mãos dadas. Pra gente é um prazer ter você. Obrigado. Em falar de Gabriel, né, Lu, a gente fala também da parceria que ele teve com os colegas, de ter a credibilidade de trazer renomados amigos, colegas, para brilhantar o crescimento aqui desse evento. Todo mundo que teve no evento aqui hoje foi Gabriel que indicou, Gabriel que falou sobre a jornada. Vamos fazer a jornada, né, a jornada agropecuária. E foi a primeira jornada, é um momento que a gente está aqui para aprender. Todo mundo ficou um pouco nervoso, todo mundo aqui, mas dessa aqui nós vamos tirar grandes lições para na próxima a gente entregar com ainda mais excelência para toda os nossos parceiros, né, para os nossos clientes, amigos.